Nós em oncologia psiquiátrica perdemos muitos doentes e o melhor trabalho que a gente consegue fazer é conseguir acompanhá-los até ao fim. Esse é que é o trabalho, por muito que custe. E custa muito. Custa mesmo muito. O mais difícil para mim foi despedir-me do Pedro e aceitar que me estava a doer e fazer esse luto. Mas todos os lutos, que são lutos verdadeiramente bem feitos, têm que doer. Chamo-me Ana Sousa Almeida, sou médica psiquiatra, trabalho há cerca de 20 anos e trabalho sobretudo no IPO do Porto e também em medicina privada. Este é um doente meu, que já não está cá, um doente exemplar, por muitas razões. Eu escolhi ele porque eu acho que ele me ensinou muito a ser melhor médica. Um rapaz que eu conheci com 18 anos, portanto, tinha um diagnóstico de um cancro raro, aquilo que se chama sarcoma, era um cancro do osso, e quando eu o conheci, ele já vinha com uma prótese do membro inferior. Ele veio para a minha consulta porque ele tinha crises de pânico, já antes da doença oncológica, graves. Portanto, eu começo por tratá-lo por situações desse género, de ansiedade, crises de pânico, mas infelizmente a doença dele avança de uma forma gradual, eu acompanho há 5 anos, e depois ele complicou com uma depressão grave ao ponto de haver momentos em que ele tinha ideação suicida, ou seja, pensava intensamente em morrer e pensava em como morrer. O que é que ele me faz? Faz-me pensar também nos limites da relação terapêutica, porque ele vivia no 9º andar e ele tinha crises de pânico à noite e já tinha depressão. E eu tive que gerir o risco, resistir a não tentar interná-lo e a respeitar o limite da confiança da relação. Ele dizia sempre que me pediria ajuda se fosse preciso, porque ele desejava estar em casa, ele sentia-se bem em casa, ele sabia que não tinha muito tempo de vida e para ele era impensável interromper essa jornada dele com internamentos. E houve momentos muito difíceis para mim ao longo destes 4, 5 anos. Aceitar o risco, aceitar que eu podia ficar muito desconfortável se ele um dia cumprisse um desejo de suicídio. Eu iria ficar triste e tinha plena consciência que ia ficar aflita. E o que é paradoxal então é nós vermos um doente que tem medo de morrer e quer viver, chegar a um ponto em que a depressão lhe diz mais vale morrer. Como se já não houvesse sentido para aquele sofrimento. E ele teve sempre numa espécie de diálogo interior, e as consultas eram muito isto: como é que eu consigo viver de acordo com o meu projeto? Aos 18 eu imaginava a minha vida tão diferente, e agora tenho 22, por exemplo, agora que estou mais doente, como é que eu consigo viver sem querer morrer? Ele aceitou que ia morrer. Isso trouxe-lhe uma imensa paz. Depois começamos a caminhar para este fim, muito lúcido, em aceitação, muito estabilizado, graças aos nossos cuidados paliativos que foram extraordinários, em articulação com o oncologista dele que nunca o deixou de tratar. A última vez que eu vi o Pedro, ele veio literalmente despedir-se. Foi uma consulta extra, eu julgava que tinha sido a última consulta na penúltima. Ele, quando veio à penúltima consulta, já vinha muito frágil. Mas ele fez questão de dizer, eu venho cá para a semana. E ele foi, na semana seguinte, e trouxe os pais. E foi a última consulta da manhã, porque eu queria ter muito tempo para ele. E já sabia que precisava da minha hora de almoço para me recompor. Foi uma despedida alegre, triste e alegre. Ou seja, ali uma espécie de... Olha, houve abraços, houve risos, houve agradecimentos, houve pedidos de desculpa. Eu pedi desculpa se lhe falhei, E não é fake, sabe? É o mesmo sentido. É a gente pensar o que é que ainda podíamos ter feito melhor e até nisso ele foi nobre, sabe? Fez questão de dizer, fez tudo o que era possível, eu sou-lhe muito grato. E a família também estava em paz. E foi um desfecho que trouxe muito apaziguamento, todas as pessoas envolvidas, mas que para ele foi importante. Ele deu-me um conhecimento mais profundo do que é a vivência de alguém jovem
com estas enormes dificuldades e com estes desafios. Ele deu-me a capacidade de perceber muito para lá daquilo que vem nos livros. Ele ensinou-me que às vezes é normal ter medo, mesmo quando a gente está preparado para não o ter. Que mesmo os mais ensinados e com mais ferramentas podem sentir-se assustados. E isso é legítimo. Ensinou-me que temos de estar preparados para falhar. Que o nosso ego, como profissionais, tem que estar preparado para essas consciencializações que às vezes não chegamos. E ainda assim, agora acabo outra vez com o que ele me deu. Ele deu uma capacidade e a generosidade de aceitar que isso podia acontecer, mas que estava tudo bem. O Mental é uma parceria do Observador com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e com o Hospital da Luz. Conta com o apoio científico do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Psicólogos.